vocês a pensar um pouquinho sobre a alegria da gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que traz alegria para você? O que traz alegria para você? Seja sincero. Quando você olha para a sua vida e diz assim: o que traz alegria para a minha vida? Porque talvez o que traz alegria para a sua vida revele um pouquinho sobre o que tem, qual é o propósito da nossa vida, das nossas vidas. O que traz alegria para o nosso coração é onde o nosso coração anseia e ampara-se no desejo de encontrar a felicidade e a paz que o Senhor promete. Dando para compreender? Qual é o lugar que você encontra a sua alegria? Ou qual lugar que o que você espera que aconteça com a sua vida para que você seja feliz? Olha, se acontecer isso comigo, eu vou ser feliz. Ou se acontecer aquilo outro, aí que eu vou ser feliz de verdade. Nossa, se acontecer isso, se eu arranjar um namorado, uma namorada, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir trocar o meu carro, nossa, se eu conseguisse aquele emprego, se eu fechasse aquele negócio, se eu fosse contratado por aquela empresa, se eu pegasse, eu me reconciliasse com o meu filho, ou se eu me reconciliasse com o meu cônjuge, se eu conseguisse de volta o meu marido que foi e não voltou, tantas outras coisas que nós temos no nosso coração, e que podem falar para a gente assim: isso é o motivo da minha alegria. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que mata a igreja, que mata a vida e o coração daqueles que dizem que são cristãos. É um negócio chamado consumo. Por que o tema dessa palavra é consumo, a alegria enlatada? Você já percebeu que quando você vai para um shopping e você compra alguma coisa, você sente um prazer, sim ou não? Não é? Tem gente aí que fala assim: faz tempo que eu não sinto um prazer, pastor. Mas tem gente que vai dizer assim: eu estou sentindo bastante prazer. Quimicamente dizendo, a gente libera uma substância de prazer, que eu não sei qual é o nome, é um rodina lá, Se alguém souber, pode gritar aí. Serotonina. Não, é outro nome. Não é também, é outro nome. Mas é dessas meninas aí. Essas meninas aí que trazem alegria. Como que é? Acho que eu ouvi falar assim, falou? Alguém falou, acho que falou. Aí o que acontece? Quando nós compramos, nós liberamos esse sentimento, essa sensação de prazer. Comprei, libera aquele prazerzinho assim. Só que o que acontece, irmãos, isso é científico, ok? Você vai pegar e com o passar do tempo, por mais que você compre, você vai precisar de doses maiores. Isso é quase droga. Você já viu alguém viciado em comprar, em gastar? Quem já viu? Não precisa falar que é você, pode ser meu amigo. Tem um amigo, que nem aqueles programas, né, que pergunta de sexo, o cara fala assim: eu tenho um amigo que passa por isso, queria saber como é que faz isso daí. E quando a gente olha para a questão do consumo, nós vemos que pessoas buscam no consumo a solução das suas crises. E aí nós, através de um presente, através de uma nova aquisição, às vezes sem o menor propósito, nós buscamos uma alegria no qual nós não temos. E essas pessoas vão comprando
vão comprando, e sentem prazer em adquirir, mesmo que isso eles saibam que depois vão ficar endividados, eles sabem que não tem dinheiro para pagar. Gente, às vezes eu conversei com pessoas assim: meu Deus, por que você fez uma compra que você sabe que não vai ter dinheiro para pagar, diferente de alguém que faz uma conta que tinha certeza que tinha condição e agora não tem mais. Mas tem gente que faz conta sabendo que não tem dinheiro para pagar, porque isso é um vício. Isso é um vício. Assim como uma pessoa pega e fuma crack, fuma maconha, cheira cocaína, usa outros tipos de drogas. A pessoa que compra é compulsiva por comprar, é uma doença, isso tem até nome. E existem hoje bilhões de pessoas assim. Eu queria pensar um pouquinho na origem, na perspectiva teológica do nosso consumo. Da onde vem esse desejo, esse anseio, esse desespero por consumir? De onde vem isso? De onde surge isso? Eu quero pensar isso com vocês. O primeiro texto é 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 16. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando Jesus ele sai de nossas vidas, quando nós não somos plenos, eu queria que você notasse a palavra plenitude, porque plenitude ou completude de Jesus em nós faz com que nós tenhamos um coração sem a necessidade de colocar outra coisa, porque todos os buracos de nossa alma estão preenchidos. E quando a gente olha, eu quero voltar com vocês lá no Éden. O Éden, a relação de Deus com aquele casal era linda. Deus aparecia, falava com eles, se relacionava com os dois, tinha um tempo especial com eles, eles curtiam Deus, Deus se revelava, se fez filho, eles não precisavam se preocupar se estavam com roupa, sem roupa, porque eles nem entendiam essa perspectiva de pecado sexual, de imoralidade. Eles viviam um momento tremendo com Deus, tudo era lindo, tudo era perfeito, o pecado não entrou, eles tinham uma natureza guardada, protegida, sem pecado. Aí a serpentinha chega e lança: seja Deus. Por que você não come a frutinha e seja Deus a sua própria vida? E aquilo que nós falamos um pouquinho no ofertório. Irmãos, o que tem de gente que não entende, não consegue compreender que a briga dela não é contra o mundo, contra o trabalho, contra a igreja, é contra ela mesma, que ainda insiste em governar a sua própria vida, que não abre mão de ser governada pelo Senhor. E lá no Éden, a palavra Éden, eu já falei isso com vocês uma vez, ela significa prazer. Então, o jardim de Deus é o jardim do prazer. Quando o pecado entrou, o homem foi expulso do jardim. Ele foi expulso do local do seu prazer. A partir desse momento da história do homem, acontece um problema. O homem não vive mais pleno de prazer. Ele não tem mais prazer. Ele tem que correr atrás do prazer.
Ele tem que correr atrás do prazer do sexo, ele tem que correr atrás do prazer da comida, ele tem que correr atrás do prazer da fama, ele tem que correr atrás do prazer do status, ele tem que correr atrás do prazer sexual, do prazer afetivo, ele tem que correr atrás do prazer, porque o prazer de estar com Deus no jardim acabou. E a partir do momento que o homem sai do jardim, desse Éden que completava a sua alma, ele se transforma num ser profundamente carente. Você quer ver uma coisa? Você perguntar para um solteiro, qualquer um, o grande 99% deles assim, por que você quer casar? Porque eu quero um companheiro, porque eu quero ser feliz. Dificilmente você vai ouvir assim, porque eu quero fazer alguém feliz. Porque eu tenho um sonho de gerar prazer no coração de alguém, na vida de alguém, trazer sentido, trazer relacionamento com alguém. As pessoas querem o quê? O meu prazer. Eu preciso de um companheiro ou de uma companheira porque eu quero ter prazer com ela. Eu quero ter prazer sexual com ela, eu quero ter prazer afetivo com ela, eu quero ter prazer de todos os tipos. Então as pessoas mascaram a palavra, mas a verdade é que elas querem é prazer, alegria. Não importa que isso tenha um custo. Você encontra hoje os jovens por aí que saem maluquice, maneira maluca, maneira doida, transando com todo mundo, indo para uma festa, por exemplo, e beijando não sei quantas pessoas, que eu acho uma porquice do caramba, e beija, e transa com um, transa com dois, transa com três, vai para uma orgia, vai para não sei o que. Irmãos, eu conversei com uns amigos meus, eu fiquei escandalizado. Meu amigo falou, eu falei assim, cara, você precisa vir para Jesus, você precisa vir para o Senhor. Eu falei assim, William, como é que eu volto para Jesus? Olha esse meu celular, vou te mostrar um negócio. Olha a foto dessa moça aqui no WhatsApp. A foto da uma foto da menina mesmo no WhatsApp dele. Ela chegou para ele, em vez de falar assim, boa noite, como é que tá? Vamos sair para conversar, tô com saudade. Ela disse assim, oi, tudo bem? O que você vai fazer hoje à noite? Ela é muito bonita. Não se compara a minha esposa, mas é muito bonita. O que acontece? Ele vai e falou assim, ela falou assim para ele, vamos para o motel hoje? Estávamos com um grupo de amigos, de colegas de treino de jiu-jitsu, conversando lá com os meninos. Assim, não, nós estamos, o que estão fazendo aí, pastor? Você não pode vir não. Por quê? Não, porque nós estamos juntando uma galera para ir para o hotel juntos. Eu falei, o quê? Não tem limites. Porque o ser humano não consegue, muitas vezes, entender que não tem limites. Então, no primeiro momento, a questão moral, não pode casar antes, não pode ter relação nos casamentos, aí vai lá e tem relação, ufa, era isso que eu precisava, mas aí fala assim, não, mas espera aí, eu também precisava ter com outro, e precisava também ter com outros, e aí talvez, isso não está bom ainda, talvez eu precisava, e aí a pessoa viciada nesse prazer, na busca incessante, insaciável pelo prazer, o ser humano está se destruindo, se acabando. Eu não estou falando de moralismo religioso aqui, eu estou falando simplesmente de lógica humana. Como eu já contei para os irmãos aqui, da mulher que era amiga minha, que estuda comigo, e falou assim, que trabalha na questão das doenças sexualmente transmissíveis, da Araçatuba, o bonitão chega lá, bonitão, riquinho, playboyzão, falou assim para ele assim, e aí bonitão, quantas pessoas você teve relação? Ixi, incontáveis. E quantas foram sem camisinha? Nossa, um monte. Não tem nem como contar. Fez o exame HIV positivo. Vai ela procurar cada uma das mulheres que ele teve relação, que agora já estão namorando com outros, já teve relação com outros dentro da nossa cidade. Avisa isso para elas, fala assim, Miriam, vai avisar para eles. Porque vale tudo para ter prazer. Tudo. Vale qualquer coisa. Não existe mais barreiras.
Não existe mais valores, não existe mais nada. Eu não estou falando de novo sobre moralismo religioso. Eu estou falando de um conceito básico da existência humana. Vamos voltar a milhares de anos atrás, naquelas prostituições e orgias coletivas, porque o que importa é ter prazer. O que importa é ter prazer, e é isso que importa. Porque na verdade isso revela que nós estamos sendo enganados e direcionados a buscar a alegria e a felicidade nas coisas dessa terra. E nós olhamos para essa realidade, como nós não encontramos esse jardim, como nós não encontramos esse saciamento em Deus, nós saímos procurando. E às vezes eu encontro pessoas que eu vivi lá com 17, 18 anos, quando me converti, e optaram pelas suas vidas, viverem a sua vida desvaradamente, segundo seus próprios conceitos. E hoje elas me encontram e dizem assim: eu sabe que eu sofro porque eu escolhi errado, filho. Hoje eu não tenho mais vida, hoje eu já casei, divorciei 2 vezes, hoje eu me sinto, acabou com a minha vida, meus filhos não têm padrões cristãos, eu não consigo mais ensiná-los porque eles já se perderam. Eu pergunto por que eu não fui desse jeito. Quantos viram a entrevista do Dr. Hollywood lá? Quem já viu? Viu já? Ele falando sobre missões. O Dr. Hollywood, você conhece, é um cirurgião plástico muito famoso nos Estados Unidos e no Brasil, que opera lá nas celebridades americanas, brasileiro. E aí chegou lá numa entrevista, o cara perguntou para ele, falou assim: e aí? Falou uma coisa, falou assim: olha, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu sou uma pessoa que tem muito sucesso, mas assim, eu tenho uma coisa no meu coração que ainda rouba a minha paz, que me faz chorar à noite. É que quando eu tinha 17, 18 anos, Deus me chamou para poder servi-lo, e eu não aceitei o desafio dele. Hoje eu vejo aquelas pessoas que aceitaram o desafio e elas estão lá em cima, e cada vez vão mais para baixo, rico, milionário, poderoso, cheio de fama. Aí ele falou assim, aí ele começou a lembrar da relação dele com Deus. Ele falou assim: me arrependo muito. Tem dia que à noite ele não conseguiu terminar a frase e começou a chorar. Eu digo para as pessoas: sirvam a Deus, não neguem o chamado dele, não façam como isso. Ele começou a chorar e ele cortou a conversa porque não tinha mais condição de falar. Porque, irmãos, nós somos humanamente tendenciosos a buscar o nosso próprio prazer. Sempre a lógica da nossa mente é: isso vai me dar prazer ou não? Quando alguém te pergunta assim, vamos fazer tal coisa, qual a primeira coisa que você pensa? O que eu ganho com isso? É mentira ou verdade? Sim. Vai ser bom ou vai ser ruim? Lá deve ser chato ou deve ser legal. Lá vai ter uma boa comida ou não vai ter. Aquela pessoa está lá. E você calcula se você vai ter prazer ou não naquilo. Isso é tão impregnante na nossa alma que nós ficamos viciados em prazer. Só que o problema é que todos os prazeres que a vida dá passam na mesma velocidade que o dia e a noite se alternam sob o sol, sob o céu da nossa cabeça. Um prazer pode ter um prazer momentâneo e ir embora. Nós podemos ter pequenos prazeres e doses de prazer e acharmos que isso é vida, mas o Senhor diz assim: isso não é vida, porque eu quero te reconduzir ao jardim do Éden, o prazer que eu tenho para te dar. E esse texto bíblico de Mateus, capítulo 16, verso 23, fala do episódio que Jesus encontra com Pedro, e Pedro diz assim: não, você não vai para a cruz. E aí Jesus repreende e diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Preste atenção, Satanás faz o que com a gente? Ele confina o nosso entendimento, os nossos olhos nas coisas dessa terra. E olha como é que ele continua: tu és para mim pedra de tropeço. Por que ele é pedra de tropeço? E por que Satanás também? Ele continua: porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. O trabalho de Satanás é fazer com que a gente confie nossa mente na terra. Por isso que as pessoas não entendem hoje na cruz. A cruz é muito difícil de ser entendida pelo homem natural.
Veja, outro texto bíblico para a gente pensar e a gente falar sobre. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a origem da palavra hedonismo. Vamos lá. A palavra hedonismo vem do grego, que chama hedonê, que significa prazer e vontade. A fórmula do hedonismo é simples: é mais prazer e menos dor possível. Porque o hedonismo não é só a busca pelo prazer, é a busca insaciável por não sentir tristeza, angústia, dificuldade, trabalha muito, daí cansa. E aí esse hedonismo vai nos levando a uma busca, é o carpe diem, viva o dia como se não tivesse amanhã, aproveite o dia, faça o que você quiser. E tem um ditado aí, um pedaço de uma divindade, de um texto antigo da Babilônia, diz assim: encha a sua barriga, alegre-se dia e noite, que os seus dias sejam cheios de alegria, dance, faça músicas de dia e de noite. Essas são as únicas preocupações dos homens. Isso aqui é a expressão de uma alma hedonista que vai tentar viver a vida e não entendeu que a vida não é isso aqui que ele está dizendo. Um cara tentou viver isso no Velho Testamento, não sei se vocês se lembram, um cara chamado Salomão. Ele construiu grandes coisas, ele bebeu muito vinho, ele fez muitas festas, contratou orquestras, desenvolveu aras gigantes, tinha mulheres que, se ele fosse ter relação com cada mulher todos os dias, ele teria anos para voltar na primeira. E depois de tudo isso que ele teve, ele diz assim: tudo que eu vivi na minha vida se resume em vaidade. Eu corri a minha vida inteira atrás do vento, porque tudo que eu corri atrás da minha vida eu não peguei. Tudo aquilo que eu achava que era palpável, sabe aquele, às vezes eu sinto que nós somos aqueles ratinhos que ficam naquelas rodas e elas acham que vão chegar a algum lugar e nós corremos, você teve a sensação disso? E você corre, está cansado, você agora estou chegando aonde? Em um lugar, você está no mesmo lugar, não conseguiu nada. Ou como a gente pegava aqueles cavalos, colocava um pauzinho na sua cabeça e lá na frente colocava uma cenoura, e ele corria, andava atrás daquela cenoura como se um dia fosse alcançá-la. Assim é a vida, assim que um ser chamado diabo trabalha as nossas mentes como um grande ilusionista de alma. Venha, eu te dou prazer. Venha, eu te dou dinheiro. Venha, eu te dou status. Em mim você vai ter o que você precisa. Prazer sexual eu te dou. Dinheiro eu te dou. Essa semana nós tivemos uma conversa com algumas pessoas, alguns irmãos, e os irmãos gostavam muito de Harry Potter. E eu falei para esse irmãos, você sabe o que é Harry Potter? Ai, nada a ver. Irmãos, procure depois sobre a autora dos livros do Harry Potter. Ela era uma mulher endividada na Inglaterra, que vivia às custas do governo. Um dia, ela diz hoje: meu príncipe Lúcifer, não é invenção, não é site cristão não, irmãos. Meu príncipe Lúcifer me chamou para a sua missão. Bonitinho, né? Óculos, ele é tão bonitinho, neguinho, pequenininho, né? Varinha de nada demais. Sabe o que ela disse? Você vai procurar pode procurar na internet e veja você mesmo. Eu tive uma entrevista dela agora nesse ano, ele vai lançar um novo filme agora. Ela diz assim: eu me sentava na cama e os seres do meu príncipe sentavam na cama comigo e ditavam o livro do próximo episódio de Harry Potter. Quem escreveu esses livros, segundo ela, a autora, foram demônios. E aí o entrevistador disse para ela assim:
Mas por que você, quando se perguntavam para você nos primeiros episódios, você recuava e dizia que não era bem assim, e você não dizia sobre isso? Ela falou assim, porque o meu príncipe tinha um projeto. Hoje eu posso revelar a sua verdadeira função, verdadeiro desejo, que é corromper a mente dos mais fracos. E as crianças, quem disse isso foi a autora dos livros do Harry Potter. Hoje uma das mulheres mais ricas do mundo, a segunda mulher mais rica da Inglaterra, com bilhões de euros. Diz assim, agora eu posso dizer o que eu quiser, porque nada para Harry Potter. E nós cristãos muitas vezes achamos que a vida é uma festa, tudo não tem nada a ver. E aí você assiste o primeiro episódio de Harry Potter, no qual eu assisti no dia do meu aniversário, porque dizia, é o bruxo que vamos ver. Aí você vê lá, o menininho sofrido, o menininho que era muito simplesinho, que era o filho adotivo, sofria problemas dentro da sua família. Aí ele descobre a magia. Quando ele descobre a magia, ele vai lá e se livra da opressão familiar. Sabe o que aconteceu? Milhões de crianças buscaram a bruxaria e a magia para se libertar e para serem livres das opressões familiares. A vida espiritual, irmãos, não é brincadeira. E às vezes nós achamos que estamos numa guerra de brinquedo. Que quando falamos sobre coisas espirituais, isso nós estamos falando de Bíblia, de coisas do passado, de coisas que já caducaram. Qualquer coisa que o Senhor diz é moralismo barato cristão de séculos atrás, numa mente que não aprendeu a viver dentro da modernidade líquida. Oh, hello! O homem após Éden se tornou um ser carente, irmãos. O que faz aquelas meninas babarem de chorar e desmaiar nos pés dos palcos, aonde aqueles atores, aqueles artistas, aqueles cantores fazem as piores atrocidades. Dias atrás eu e a Carla sentamos para assistir um documentário sobre uma dessas cantoras famosas aí, que abre show, que abre jogo de futebol americano, famosa, cantando todo mundo aqui já ouviu música dela. No meio do show, ela pegou um pássaro, cortou o pássaro, bebeu sangue. Eu fiz isso porque eu sou em paz com o diabo, ok? E todo mundo assim, porque o senso por que faz aquelas pessoas terem aquilo? O ídolo, a idolatria, o desejo de ser saciado por um prazer, o desejo, a busca insaciável, e esses caras nunca alcançam. Nunca alcançam. Para mim, um dos maiores exemplos disso é o Ronaldinho Fenômeno. Famoso, conhecido no mundo inteiro. Irmãos, qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas vão chegar para você e dizer assim: Ronaldinho, eu perguntava, você está onde? Você está no Brasil. Ronaldinho, Pelé, Neymar. É isso. O homem que foi conhecido no mundo inteiro, o homem que teve sucesso em todos os lugares, que tinha dinheiro ao ponto de fretar não sei quantos aviões para levar muitos convidados do Brasil para um castelo na França para fazer um casamento com a Cicarelli. Todas as mulheres que ele teve ou viraram capa da Playboy e das revistas masculinas, ou se transformaram em celebridades midiáticas. Ele era sucesso garantido, namorou com ele e vira mídia. Teve todas as mulheres, todo o dinheiro. É pego com um travesti na orla da praia da Barra, se não me engano.
no Rio de Janeiro. Que tem uma hora que a pessoa diz assim: eu faço tudo, tenho tudo, e mesmo assim não tenho nada. A única coisa que consegue suprir o que somos e sarar nossa saciedade por prazer é Ele. E aí, quando nós entramos nessa carência, nós somos fragilizados. Irmão, se existe alguma coisa, alguém fácil de vender coisa, é pessoas carentes. Quando eu tenho uma carência, algo falta em mim, eu desenvolvo o quê? As compulsões. Por que você come muito chocolate? Porque te dá prazer. Por que você come muito? Porque te dá prazer. Nós vamos dosando e desequilibrando a vida. Até a gente não conseguir mais andar reto. E eu quero mais. Como um viciado que fica na frente da minha casa, que diz: pastor, já fumei 5 pedras, mas eu estou desesperado. Eu sei que você sabe que eu vou comprar pedra, mas por favor me dê algum dinheiro, porque eu preciso comprar pedra. Eu não estou mentindo para você. Eu preciso de usar droga. Eu preciso de prazer. Diante dessas carências ou ausência de Deus, se você preferir, quando a gente pensa em dinheiro, business, começa a dizer assim: opa, eu vou suprir a carência de um público carente que não consegue suprir nunca. Aí surge, por exemplo, a indústria de entretenimento, que não para de crescer. Está em crise. Está em crise. Está maluco, tá, não está? Tenta procurar uma vaga no Iberstar na Bahia, lá no Gran Paládio na Bahia, e vê quanto que está. Deve ter baixado o preço, tá? Ou no Hotel do Silvio Santos, no Guarujá. Tenta achar uma vaga mais barata, que deve estar em crise, deve ter menor. Porque as pessoas, mesmo em crise, elas investem em entretenimento porque elas não encontram felicidade. Aí, na contrapartida, vem o apóstolo Paulo, que diz assim, em Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, pirando o homem natural. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Veja bem, ele está falando: eu sou pobre. Eu estou dizendo isso porque eu estou em pobreza. Não. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu tenho Jesus de uma forma que qualquer coisa que me falte, não tem problema, desde que não me falte Cristo. A minha relação com Deus é tão forte que, por mais que falte coisas na minha vida, o que importa para mim é não faltar Jesus. Então, como eu tenho Jesus na minha vida, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. Será que sabemos estar humilhados? Como vivemos quando nós nos sentimos rejeitados, humilhados, não valorizados? Sabemos ser honrado também, porque ser humilhado, às vezes é mais fácil lidar com a humilhação do que com a honra. Davi é um cara extraordinário. A Bíblia diz que ele falou assim: nossa, eu queria tanto beber água daquele rio lá. Os seus seguidores foram lá e falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos ter que passar no meio do exército de Saul. Mas o mestre, o chefão que então vamos fazer isso para ele. Eles foram lá, passaram no meio do exército, pegaram a água do rio e trouxeram para Davi. Davi jogou no lixo, jogou no chão. Você não sou digno disso, não. Que a gente precisa aprender a lidar com nós também, porque tem hora que tem que dizer assim: ó, essa água não é para mim, é para o Senhor. Tem gente que vai lá, faz qualquer coisinha na vida, tem qualquer tipo de êxito e acha que é o cara.
começa a saber um pouquinho da Bíblia, acho que é teólogo. Começa a estudar qualquer tipo de coisa, acho que agora faz uma equação de física e acha que é física. Acho que é o Einstein, quer mudar a teoria da relatividade. Quer descobrir a massa negra. Porque a gente é muito altivo. Ele diz assim: aprendi a ser honrado e de tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Irmãos, ele está dizendo assim: aqueles que estão em Cristo vão ser experimentados no muito e no pouco, vão ser experimentados na vida e na morte, vão ser experimentados na honra e na desonra, eles vão ser experimentados, todos nós vamos ser experimentados, porque quando nós estamos em Cristo, nós vamos ter uma paz que excede todo entendimento carnal, porque nós estamos nele. Nós encontramos o prazer nele. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter respeito, eu preciso ter ele. Jesus não mexe, irmãos, não vê desequilíbrio em Jesus em nada. Jesus permanece de maneira quase que um ser sem sentimentos, sem reações. Quando está, ele apanha e fica quieto, ele toma cusparada na cara e fica quieto, ele é desafiado, ele é menosprezado, ele é xingado, ele apanha, toma uma coroa de espinho na cabeça, sangra, machuca, ele não faz nada, ele é pregado numa cruz, ele não faz nada. Mas quando ele não vê o Pai, ele diz: Pai, por que me abandonastes? Porque nenhuma coisa para Jesus tirava a alegria dele, a não ser se afastar do Pai, do qual ele tem um relacionamento eterno, de eternidade a eternidade. Quando ele estava em Deus, Jesus estava nele. Ele dizia assim: olha, quem me vê vê o Pai, quem vê a mim, quem vê o Pai vê a mim. Eu estou tão nele, mas tão nele, que nada vai me tirar do eixo. Por isso que eu não pego, porque eu estou nele. E aí a gente vai perguntar: como ele tem isso? João capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana e diz para ela assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água desse poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Qual água ele está falando? Uma água de beber? Ou de uma água espiritual? Ou ele mesmo? Sua água da vida, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja o que ele está dizendo: uma água que jorra de nós para onde? Para a vida eterna. Agora preste atenção qual foi a resposta da mulher carnal samaritana. Senhor, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui. Você não está entendendo? Eu estou falando de coisas do céu, você continua vendo coisas dessa terra. Quando Deus fala para a gente sobre eternidade, sobre propósito eterno, a gente fica pensando: pai, eu preciso ter um carro novo. Estou triste porque minha esposa não me reconhece, meu marido não me reconhece, meu filho não me reconhece, a igreja não me reconhece, porque eu não tenho carinho, não tenho afeto, não tenho dinheiro, não tenho prestígio, não tenho, ou aconteceu alguma coisa. Nós não somos nada disso. Nós precisamos de Jesus Cristo. Aqueles que creem, por favor, aplaudam o Senhor Jesus. Ela disse assim: não, mas eu não quero nunca mais estar na minha casa para me buscar prazer. Eu quero ficar na minha casa. Não quero mais sair da minha casa para ter que vir aqui beber água nesse poço, tirar água do poço, dar trabalho. Vocês entendem? Por isso que Jesus chega para Pedro e fala assim: você é pedra de tropeço para mim, porque você cogita. Próximo slide. Porque você cogita as coisas dessa terra e não de Deus. Bom, essa é a introdução da palavra. Colossenses 3, capítulo 3, verso 2, verso 3, diz assim: o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são dessa terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta com Cristo
Você não é para você aparecer. É para você se ocultar nele. É como se nós falamos assim, Jesus vem morar em mim. O apóstolo Paulo está fazendo a metáfora inversa. Você entra nele. Se esconda nele. Tire isso. Quando nós não temos isso, quando nós não bebemos essa água, quando nós temos essas coisas, eu tenho que as ausências. Pessoas que começam a namorar e fazem do namorado um Deus ou uma deusa. Meu ídolo agora é ela ou ele. Quer ver todo dia, não consegue viver sem, fica 5.000 horas no telefone, não estuda mais, não lê mais a Bíblia, não vem nos cursos, não participa das reuniões. Por quê? Porque o coração se prostrou. Sabe aquelas pessoas que ficam desequilibradas? Você falou sobre equilíbrio semana passada? E aí, irmãos, entra uma coisa que eu não sou especialista para falar. Eu queria chamar o Felipe para falar, que disse que a especialidade dele, ele disse que ele dá aula na faculdade. Estou falando igual, você me corrige. Como nós não conseguimos ter valor na vida, nós vamos procurar coisas para dar valor para a vida. Valor mesmo. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero viver a ditadura da beleza que eu vi lá, eu quero ser aquela pessoa. Você sabe qual que eu fico vendo? As pessoas, elas consomem muitas vezes para serem aceitas. Eu preciso, quantas vezes já atendi maridos, eu não estou brincando, não é só mulher não, então não faz isso, mas mais mulher, eu acho que é mais opressivo sobre a mulher a cultura do consumo. Você quer a sua esposa, não vê porque não está sem roupa, não está sem roupa. Estou falando sério, muitas vezes. Não falou que está sem roupa, não veio no culto hoje porque falou que está sem roupa no culto. Eu fico pensando, o que será que deve ser sem roupa? Entre as 100 roupas que tem, nenhuma serviu isso? Ficou boa? Ou ficou porque agora o sapato não é mais bico fino, é bico largo, tem uma bolota na frente? Ou porque a roupa agora antes tinha um babado, agora a babada saiu da moda, porque trocou a moda veio no inverno, e agora não é mais isso, agora é colorida com franjinha nas laterais. Irmãos, você já reparou que as coisas que você comprava antes duravam mais tempo do que as coisas que você compra hoje? Você acha que isso é por acaso? Não é. Sabia que a lâmpada, por exemplo, já desenvolveram lâmpadas que têm uma vida útil muito maior do que essa daqui, mas foram compradas patentes. Por quê? Não é que a lâmpada dure muito tempo, ela tem que queimar. Você tem que consumir. E aí nós vamos começando, nós olhamos para a vida e começamos a nos tornar um monte de consumidores malucos. Eu preciso comprar uma roupa nova, eu preciso comprar um sapato, porque agora o sapato trocou de cor, agora a moda é verde limão, então tem que comprar, todo mundo comprar verde limão, agora mudou, está fora de moda, encosta, agora vamos fazer outra coisa, e aí a gente vai comprando, quando você olha para alguns guarda-roupas de algumas pessoas, muitas coisas empilhadas que não servem mais, esperando que um dia, em algum momento da história, volte a moda que você pode usar. Só que aí vai ter um detalhe que não vai prestar, então também tem que comprar outra mesmo assim. Mas parece que talvez se eu comprar, se eu possuir, se eu ter, eu vou ser mais aceito. Vocês querem ver como isso é sério? Quantos lembram daquela propaganda de carro? Que o cara entrava no carro, ele era feio, entrava no carro e ficava bonito. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Não é velho não, vem lá pra mim com cara de Neandertal não. Faz pouco tempo que essa propaganda. Não vem grata não, foi fora. A propaganda era mais ou menos assim, era um cara feio. E aí ele entrava no carro X, e ele ficava bonito. Ou senão aquela propaganda que é nova, agora se não me engano, da Citroën, que o cara entrava no carro, aí ele ia saindo das estátuas, paravam de ser estátuas e corriam atrás do carro, as pessoas corriam atrás do carro. Agora tem uma nova, eu acho que é da Nissan,
que agora está nos Jogos Olímpicos, então o cara vai lá e vê o carro passando, aí pula na piscina e nada, aí pula, salta aí com a vara, aí depois roda, não sei o que lá, e corre, dá um golpe de judô, e pega a bicicleta e corre atrás do carro e chegou no carro. Essa é a ideia. A ideia é: todo mundo quer um carro desse. Você precisa de um carro desse para ser feliz. Você precisa de um carro desse para ser chique. Você precisa de um carro desse para entrar na sociedade. Você precisa de um carro desse para você ser... E todas essas coisas mais nós vamos pegar. Quem precisa? Eu preciso, porque se eu tiver isso, e a pessoa começa a pensar só nisso. A pessoa quer um carro, a pessoa quer uma moto, a pessoa tem... E aí a pessoa compra a primeira, ela vai lá, tem a bicicleta, se eu tiver uma moto super feliz, não preciso mais do que isso, uma moto, meu Deus, estou lá, imagina uma moto, de bicicleta, compra a moto, é a moto, assim, nossa, a moto, ela é meio devagar, ela não anda direito, se eu tivesse uma moto grande, maior, a moto aí chove um dia com a moto grande, aí eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse um carro, pode ser um luzinho mesmo, olha, nem precisa ter ar-condicionado, comprei um ar-condicionado, ar-condicionado, luzinho, eu assim, nossa, mas não anda tão rápido, se eu tivesse um carro maior, ele não para, o consumo nunca para, nunca para. E ao invés de a gente ser consumidor de produtos, nós nos tornamos um produto também. Eu sou o que eu visto, eu sou o que eu tenho, eu sou o que o meu carro diz que eu sou a casa que eu moro, eu sou a marca da roupa que eu estou usando. E aí, irmãos, a pessoa pode botar o outro slide. Isso. É tão louco esse negócio de consumo que antigamente os ladrões roubavam para comer, agora os ladrões roubam para trocar o iPhone 5 para o iPhone 6. Hoje o consumo é tão grande que existem pessoas que ganham salários mínimos, tem a luz da sua casa cortada, mas comprou o último celular de R$4.000. Morador de rua lá que passa fome, pede comida e tem celular. Um dia eu cheguei lá no morador de rua, falei, então cara, depois você me fala, não, pastor, anota meu celular aí. Eu falei, celular? Eu tô sem crédito, mas eu vou pôr esse crédito, eu vou dizer. Falei, entendeu? Bate na minha casa e fala assim, dá pra você disponibilizar a senha do Wi-Fi? E aí nós vamos comprando. Nós vamos gastando. Porque se eu tiver isso, talvez eu seja mais feliz. Se eu tiver aquilo, talvez eu consiga encontrar paz. Talvez se eu tiver aquela roupa, você aceita. Talvez se eu tiver aquela coisa. E aí a gente começa a pensar em que só nas coisas dessa terra. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, só para a gente acabar e finalizar, tudo que você tiver, tudo que você tem, impulsiona você a consumir, tudo. Toda a mídia colabora para você consumir, tudo. A TV, o jornal, o rádio. É assim, ó, eu estava conversando, falei com a Carla esses dias atrás. Uma pessoa que era essa turma me deu o telefone de um cara de Guarulhos. Uma pessoa para o negócio da minha empresa. Beleza, eu liguei para esse cara para a gente conversar, era um japonês. Falei, aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, beleza? Não troquei e-mail com ele, não mandei mensagem para ele, vi e-mail, não entrei no site, não procurei ele no Facebook, nada. Quando eu cheguei na minha casa, a primeira proposta de amizade era o cara. De repente eu vou lá e aí eu falei para Carla, eu encontrei uma pessoa na rua que fazia tempo que eu não via. Cheguei lá, o cara estava lá no meu Facebook para me adicionar. Eu entrei naquela estante virtual, que é um lugar, um sebo que tem de livros no Brasil inteiro, para ver algum livro que eu queria comprar.
Hoje eu abro qualquer site do lado dos anúncios do Google, está me falando assim, ó, o livro tal, nós temos o livro tal. Você acha que é coincidência? Não, é para você comprar. Hoje, agora nós temos o cartão de crédito, você pode comprar virtualmente pela internet, é mais fácil. Por quê? Porque você não tem que contar dinheiro para dar, então você tem menos apego a entregar as notas de dinheiro que você vai entregar, então você vai comprando. E aí você fica pensando assim, eu sou infeliz porque eu não tenho isso. Quando você entra lá para o seu Instagram, quais são os Instagrams mais visitados, mais acompanhados do mundo? Dos caras milionários ricos que tiram foto com as suas mansões, com seus carros bilionários, com as suas viagens, com os corpos esculturais. São os estereótipos que oprimem a gente, oprimem as nossas mulheres. Elas têm que ser magérrimas, sem nenhuma celulite, sem nenhuma estria, sem nem nada caído, sem nenhuma ruga. E aí quando elas têm uma coisinha dessa, elas dizem, eu sou feio, horrível, então eu vou comprar uma roupa da Gucci para ver se eu pareço mais um pouco com a Gisele Bündchen. Amém, queridos? Hoje o Senhor quer nos trazer essa palavra para nos alertar, para nos livrar. Talvez tenha pessoas aqui que estão endividadas e continuam se endividando por causa do consumo. Talvez tenha pessoas aqui que precisam olhar para si mesmas e dizer assim, ó, será que Jesus é o eixo da minha vida? Sabe, irmãos, nesses últimos tempos, eu não estou aqui para dizer assim, faça o que eu faço, porque eu sou o cara, isso não sou. Mas eu estou falando uma coisa que Deus tem ministrado. Irmãos, eu sei o que é viver com bastante recursos. E aprendi a viver com poucos recursos. E às vezes, quando eu olho para a minha vida, às vezes até para o meu passado, eu olho para ele e falo assim, como eu era escravo daquilo que eu achava que me trazia paz. Já morei numa casa gigante, um condomínio fechado. Eu falo que tolice. Você fala assim, não, é bom demais. É nada, irmãos. Custo alto, pressão. Uma casa com 2 quartos. Eu vou dizer para você com absoluta certeza, eu sou muito mais feliz hoje do que lá. Porque eu encontrei no Senhor o saciamento da minha alma. E entendi que as mentiras que Satanás estabeleceu, e muitas vezes dá para mim e para você, atraindo a gente para uma vida de riqueza, de falsa prosperidade, é para roubar o nosso coração e nos atolar em dívidas, atolar a gente num custo operacional de vida altíssimo. Eu não vou ficar nem mais falando, mas lembre-se de Êxodo. A palavra de Deus diz assim, quando o povo disse assim, Moisés chegou para o faraó e falou assim, deixa eu levar esse povo para adorar no deserto. O faraó disse o que para ele? Querem se libertar? Queremos. Então dê mais trabalho para eles. Sabe o que acontece numa sociedade que consome muito? Tem que trabalhar muito para aumentar o seu consumo. Não tem vida, não tem família, não tem tempo de descanso, porque o custo do consumismo é muito caro. E geralmente, para pagar o custo do consumismo, a gente paga com a vida, com ausência familiar, sem relacionamento com amigos, sem tempo para buscar o Senhor. E sabe o que a gente vê hoje muito? Por exemplo, hoje era para ter muita gente nesse culto. Fiquei o dia inteiro, hoje, trabalhando. Ou teve dia dos pais, eu fiquei lá e depois eu não quis vir, fiquei cansado, não vim. Mas amanhã, às 7 horas da manhã, vai trabalhar. Diligência para trabalhar, para consumir tempo. Mas diligência para servir, amar e adorar o Senhor, não há. Não existe algum tipo de inversão nesses processos? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos instrua. Que o Senhor nos converta a Ele. Em nome de Jesus. Vocês querem ver aqui?
Às vezes você não pode, mas precisa. E às vezes você não precisa, mas pode comprar. Nós precisamos saber viver contente em qualquer situação. Não só de consumo, mas de tudo que vivemos. Não existe alegria em coisas verdadeiras, não. A verdadeira alegria não está no seu casamento, nem no seu cônjuge. A alegria verdadeira não está nem nos seus filhos. A alegria verdadeira está no Senhor. Só nele. Porque toda vez que você esperar ter alegria em qualquer outra coisa que não seja nele, essa alegria é plena, você vai se frustrar com as pessoas. Vai achar que o marido não é tão bom, que a esposa não é tão boa, que a igreja não é tão boa, que os amigos não são tão amigos, porque a sua carência insaciável, ela é insaciável. E nós conseguiremos só viver a plenitude das nossas vidas e os nossos preenchimentos de alma quando nós debruçarmos o nosso coração diante do altar de Deus e dissermos para Ele assim: Senhor, assume o trono do meu coração, Ele é teu. Assim. Pai querido, muitas vezes queremos voltar para o Éden da maneira errada. Não existe nenhum jardim no mundo que nos traga o prazer que só o Éden pode nos dar. Mas o Senhor nos chama de novo para esse jardim. Um jardim de relacionamento e de santidade, de comunhão com o Senhor. Faz a tua igreja, Senhor, amadurecer nisso, a começar de mim, Senhor, para que reflitamos, pensemos, de maneira madura consigamos, Senhor, lidar com as coisas e dilemas da vida de cabeça erguida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, e dando graça em todos os momentos da vida. Nós diremos: aprendi a viver contente em qualquer situação, pois a paz que excede todo entendimento me encheu. Tendo ou não tendo, o Senhor se manifestou em minha alegria. Eu compreendi que o Senhor é o Senhor de tudo e que todos os meus acabamentos estão em Ti. Que nós possamos fazer essa oração, Senhor, e entendermos isso de verdade. Nos ajude, Jesus. Livra o nosso coração do consumismo, das compulsões, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por poder, dinheiro, tantas outras compulsões que estão ligadas a uma alma que não entendeu o seu preenchimento em Ti, e ainda continua lutando para alcançar o prazer que um dia foi instituído por Ele. Hoje nós queremos beber da água que o Senhor dá, que faz com que a gente nunca mais tenha sede desse mundo, nunca mais tenha sede das coisas que não vêm de Ti. É o que nós clamamos.